O ex-pastor Eduardo Faria esteve em um podcast onde ele, entre muitas coisas, tentou afirmar que poderia provar pelas escrituras a virgindade perpétua de Maria. Que coisa absurda. E você sabe o que isso quer dizer, né? Você sabe que até o ex-pastor sabe que lá no fundo, bem lá no fundo, o que verdadeiramente importa na fé cristã é o sola escritura. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos finalizar a nossa resposta ao ex-pastor Eduardo Faria e aos seus argumentos bíblicos sobre a virgindade perpétua de Maria. No primeiro vídeo, eu apresentei a minha resposta aos 3 primeiros argumentos apresentados pelo ex-pastor e eu aconselho muito que você veja aquele vídeo logo depois que terminar de ver este daqui. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. E como eu disse, eu aconselho que você veja a minha resposta aos 3 primeiros argumentos. Porque hoje nós vamos lidar com os 2 últimos argumentos apresentados pelo ex-pastor. E eu devo dizer para vocês que esses 2 últimos argumentos são bem piores do que os 3 primeiros. Então, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. O outro argumento que eles usam é aquele que é Mateus 1, 25, se eu não me engano, quando São Mateus diz assim, e José não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho. Ó, tá vendo? Depois já vi isso aí. ele a conheceu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele não a conheceu até que, ou seja, a Bíblia está falando do que aconteceu durante a gravidez. A Bíblia não está falando nada do que aconteceu depois da gravidez. E eu posso provar. Primeiro, São Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, Jesus há de reinar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Uhum. Ou então São Paulo escrevendo a Timóteo, até que eu chegue, dedique-se à leitura e à exposição das Escrituras. Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo teria que parar de se dedicar à leitura e à exposição das Escrituras? Então esse até que, biblicamente falando, não fala nada do que acontece depois, fala do que acontece durante. Na verdade, Mateus 1, 25 é uma evidência da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eu espero que você tenha entendido o primeiro argumento do ex-pastor. Segundo ele, esta expressão até que, no versículo lá de Mateus 1, 25, não indica que a situação de Maria mudaria após o nascimento de Jesus. A Bíblia está falando o que aconteceu durante a gravidez. A Bíblia não está falando nada do que aconteceu depois da gravidez. E nós vamos ver isso com bastante cuidado. Mas só para iniciar, eu gostaria muito de ver esse tipo de interpretação dado pelo ex-pastor, ele utilizando ela no dia a dia, naquilo que ele faz comumente. Por exemplo, imagine ele chegando para a esposa dele e dizendo o seguinte, meu bem, eu vou ser fiel a você até que eu complete 50 anos. E aí, quando ela virar no giraia para cima dele, ele de forma calma e tranquila explique para ela, meu bem, você não está sabendo interpretar as minhas palavras, porque o fato de eu dizer que eu vou ser fiel a você até que eu complete 50 anos, não quer dizer absolutamente nada sobre o que vai acontecer após eu completar 50 anos. Sei. Eu gostaria muito de ver se esse tipo de interpretação iria funcionar para o Eduardo Faria no seu dia a dia. E você aí, meu amigo católico, que concordou com esse argumento do ex-pastor, também faço a sugestão para você tentar fazer esse tipo de interpretação no seu dia a dia. Vira aí para o seu cônjuge e fala para ele que você vai ser fiel a ele até que. E quando ele virar no giraia, você explique para ele que, na verdade, ele não está sabendo interpretar direito aquilo que você está falando. Mas deixando de lado esses argumentos mais lógicos, vamos para os argumentos teológicos. O texto que nós estamos discutindo está aí na sua tela, é Mateus 1, 25. E eu vou colocar na sua tela, coloquei até em amarelinho ali destacado, porque eu quero que você acompanhe comigo o quanto os argumentos apresentados pelo ex-pastor não faz Tu é analfabeto! sentido nenhum. Na verdade, muitos dos argumentos que ele apresentou vão contradizê-lo, vão justamente na direção contrária daquilo que ele está defendendo. Mas acompanhe comigo, está aí na sua tela. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Segundo o ex-pastor, a expressão até que está aí nesse versículo não indica necessariamente uma mudança entre o antes e o depois. Afinal, ele vai até citar 2 passagens bíblicas que utilizam essa mesma expressão, até que, mas que, segundo ele, não demonstra mudança alguma entre o antes e o depois. Mas será que é isso mesmo? E eu já tenho certeza que tem católicos aí me assistindo que estão batendo palma para esse argumento do ex-pastor. E se você for um desses católicos, a minha sugestão para você é dar dislike nesse vídeo aqui agora e sai imediatamente,
porque de agora em diante vai ficar muito claro e evidente que os textos e os argumentos apresentados pelo ex-pastor, na verdade, foram um verdadeiro tiro no pé. Muitas vezes eles vão na direção contrária daquilo que ele quer provar. E o primeiro texto que ele vai utilizar para exemplificar que nem sempre essa expressão até que altera a situação das coisas está lá em 1 Coríntios 15, 25, que mais uma vez está aí na sua tela, em amarelinho, para você acompanhar comigo. E diz o seguinte: porque convém que reine, está falando de Jesus, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E aí, para deixar claro o seu argumento e ainda colocar mais convicção sobre aquilo que ele está falando, ele faz a pergunta capciosa. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? E infelizmente, para você, meu amigo católico, e para o ex-pastor Eduardo Faria, a resposta a essa pergunta dele Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? é um sonoro sim. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Vai haver uma alteração do estado das coisas. Não, você não me ouviu errado. Eu estou dizendo que a resposta para essa pergunta do ex-pastor Eduardo Faria Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? é sim. Haverá uma mudança da situação anterior à expressão até que para aquilo que vem depois dessa expressão, assim como houve lá no caso de Maria. E veja, se ele está utilizando esse texto para dizer que lá não vai haver alteração, e aqui eu vou provar que vai ter alteração, então o argumento dele vai por água abaixo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Mas calma, calma, que você não precisa rasgar suas vestes, nem vestir saco de pano, nem jogar cinza sobre as suas cabeças e gritar heresia! Porque eu estaria dizendo que Jesus vai deixar de reinar depois de colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Heresia! Calma, calma, pequeno gafanhoto. Eu vou te mostrar que o próprio texto citado deixa claro, evidente, notório, patente, visível ou qualquer outro sinônimo dessas palavras que existe uma mudança para o antes da expressão até que, para aquilo que vai acontecer após essa expressão. Nós vamos ler o texto da forma como o ex-pastor Eduardo Faria aprendeu a ler lá no seminário protestante onde ele estudou, ou seja, ler o texto dentro do seu contexto. E veja que só pela simples leitura do texto, e se você tiver 2 neurônios funcionando, você vai conseguir enxergar perfeitamente a mudança que vai acontecer antes dessa expressão até que, para depois dessa expressão até que. Mas como eu disse, eu vou colocar aí na sua tela tudo bonitinho para você acompanhar comigo. Olha aí, o texto está na sua tela. Só que agora, ao invés de nós lermos um versículo isolado, vamos ler todo o contexto daquilo que Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto. Diz o seguinte, desde o versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são na sua vinda. Agora, preste bastante atenção no versículo 24, aquele anterior ao versículo citado pelo ex-professor. Diz o seguinte: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Opa! O versículo está dizendo que Jesus, depois de tudo, quando vier o fim, vai entregar o reino a Deus, ao Pai. E aí logo depois vem o versículo citado. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Mas veja, se você ainda não entendeu, não se preocupe. Um outro versículo nesse mesmo contexto vai te ajudar. O versículo 26 diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa até que ele sujeitou todas as coisas. Agora veja o versículo 28 mais uma vez. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu acho que o texto não poderia ser mais claro e cristalino daquilo que ele está dizendo. Cristo vai reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés e depois ele vai entregar esse reino a Deus, o Pai. Simples e direto assim. Houve alteração das coisas. A expressão até que é justamente para indicar isso. Olha, antes Jesus estava reinando,
Agora ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. E veja, eu não vou gastar meu tempo explicando o que significa essa entrega do reino sendo repassado de Jesus para Deus, porque não é o objetivo do nosso vídeo. O objetivo é só comprovar que existe sim uma alteração do estado das coisas. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Está comprovado pelo próprio texto bíblico que a citação do ex-pastor é um tiro de bazuca no próprio pé. Porque, afinal de contas, o texto diz explicitamente que Jesus irá repassar o reino para Deus, o Pai. Quer dizer que depois disso ele vai deixar de reinar? Então ele vai reinar até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés e vai repassar esse reino a Deus, o Pai. Houve mudança, houve alteração das coisas entre antes da expressão até que para depois da expressão até que. Agora, sinceramente, eu fico me perguntando se o ex-pastor Eduardo Faria citou esse texto porque ele não se lembrou do contexto, Sei. ou se ele citou esse texto porque sabe que a grande maioria dos católicos não conhece de fato as Escrituras e aqueles que conhecem provavelmente não iriam denunciar esse erro porque o argumento favorece um dogma muito importante para a Igreja Católica. Fica aí a seu critério verificar isso, mas comprovado está que houve alteração do estado das coisas através da expressão até que. Mas calma, vai ficar pior. O segundo texto citado pelo ex-pastor para comprovar que nem sempre a expressão até que indica uma mudança de estado do antes para o depois está lá em 1 Timóteo 4,13, que está aí na sua tela, mais uma vez em amarelo para que você acompanhe comigo, e diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Segundo o ex-pastor, isso fica claro, patente e óbvio que Paulo não está dizendo que quando Paulo chegar, Timóteo vai deixar de ler, exortar e ensinar. Então, está vendo? Ficou muito claro e evidente que a expressão até que não quer dizer que vai haver uma alteração das coisas entre o antes e o depois. Aqui, mais uma vez, nós vamos ter que gastar um tempo explicando o óbvio do óbvio. Mas não tem problema, meu canal está aqui exatamente para isso. Existe uma diferença fundamental entre a forma em que é utilizada essa expressão até que, nesse texto aqui, para a forma como o evangelista utiliza lá em Mateus 1:25. E veja, as coisas é tão simples, mas tão simples, que até um seguidor de seita protestante de 7 anos que frequenta a EBD consegue entender. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está dando instruções de coisas futuras, coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, ele apenas está dizendo que neste momento, enquanto ele não está presente, não está ao lado do seu amado discípulo, Timóteo deve se dedicar a ler, exortar e ensinar, até que finalmente Paulo chegue. Agora, é loucura imaginar que a expressão possa significar algo diferente disso, do tipo... Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo teria que parar de se dedicar à leitura e à exposição das Escrituras? É claro que não. Trata-se apenas de uma exortação de Paulo para Timóteo, que Timóteo não deixe de fazer essas coisas apenas porque o apóstolo Paulo não está presente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, não é só porque eu não estou aí que você vai deixar de ler, exortar e ensinar. Então, até que eu chegue, continue fazendo essas coisas. Agora, já o texto de Mateus 1:25 trata de eventos passados, que já havia acontecido, Tu é analfabeto. há muito tempo, quando o evangelista estava escrevendo esse texto e narrando essa situação. Ele já sabia exatamente o que tinha acontecido antes e depois. Ele não iria chegar. Ele já sabia que Maria teve Jesus Cristo. Então, ele sabia o que tinha antes e o que havia depois do nascimento de Cristo. Quer dizer que depois que Paulo chegasse, Timóteo teria que parar de se dedicar à leitura e à exposição das Escrituras? É claro que não. Eu acho que fica bastante evidente que são situações completamente diferentes e que não podem ser utilizadas da mesma forma, como se fossem situações equivalentes. Não são situações equivalentes. Não tem como comparar esses dois textos. É confundir alhos com bugalhos. E para ficar ainda mais claro o que eu quero dizer, eu vou trazer exemplos dessas duas situações para você notar como são diferentes e não podem ser colocadas como equivalentes. Então, a primeira é o seguinte:
Imagine que você está lá no seu trabalho, você é o dono da empresa, ou o gerente da empresa, e você então vai reunir a sua equipe e dizer o seguinte: olha, eu vou me ausentar do serviço durante 3 horas aqui na parte da tarde. Mas, mesmo assim, vocês devem continuar fazendo o que foram contratados para fazer com o mesmo empenho e com a mesma dedicação até que eu volte. Isso quer dizer que quando você voltar, eles vão parar de exercer aquilo que eles estão fazendo com empenho e dedicação? É isso que você quer dizer? É claro que não. Você só está dizendo para eles que você não quer que eles deixem de se empenhar e de se dedicarem apenas porque você não está presente. Eles devem exercer a função com empenho e dedicação da mesma forma que eles exercem quando você está presente na empresa. É apenas isso. Pois foi exatamente isso que Paulo escreveu na sua carta para Timóteo. Timóteo já sabia o que deveria fazer, ou você acha que Timóteo não sabia que ele deveria continuar a ler, exortar e ensinar a palavra de Deus? É claro que ele sabia, mas Paulo está apenas advertindo para que ele continue fazendo isso até que ele chegue, que ele não deixe de fazer essas coisas apenas porque Paulo não está presente. É apenas isso. Está vendo como a coisa é muito simples e basta você ter boa vontade, porque aí fica facinho de você entender? Agora, por outro lado, se um dia você estiver me contando uma história que você já viveu e você utilizar a expressão até que, o mínimo que eu espero de você é que essa expressão signifique uma alteração, uma mudança na situação que você descreveu anteriormente. Mas calma, mais uma vez eu vou explicar tudo com um exemplo muito fácil de você entender. Imagine que você esteja me contando como você conheceu uma linda jovem na sua igreja e que você se apaixonou perdidamente por ela. Você não tinha dúvidas de que ela seria a sua Rebeca. Estou voando. Pois bem, aí você diz a seguinte frase: nós tivemos um namoro santo e com muita oração e nós não tivemos relação sexual até que nós nos casamos. Existe alguma chance de alguém que esteja escutando essa história pensar ou imaginar que depois de casados vocês continuaram a não terem relações sexuais? Mas é claro, é óbvio que não, porque se trata de eventos passados onde você já sabe o antes e o depois. Além do próprio contexto daquilo que você está me contando, deixar muito claro que a expressão até que significa com 100% de certeza a sua mudança da relação. Antes de casar, você não tinha relação sexual com ela, mas o até que significa que após casar, você teve relações com ela. A Bíblia não está falando nada do que aconteceu depois da gravidez. Está vendo que o simples fato de ir jogando versículos fora do contexto e que apenas utilizam a mesma expressão não confirma verdadeiramente um ponto de vista? O contexto daquilo que nós falamos pode muitas vezes mudar significativamente o significado daquilo que estamos falando. Não é apenas falando, olha, aqui tem a expressão até que, aqui tem a expressão até que, então ambas são equivalentes e ambas estão dizendo que não houve alteração daquilo do antes para o depois. Na verdade, é até simples, mas você precisa ver o contexto de cada passagem, coisa que infelizmente o ex-pastor não fez. Agora, eu não posso negar que é muito mais fácil você ir jogando o texto fora de contexto e dizer que aqueles textos apoiam a sua teologia. Até porque você sempre pode contar com aquelas pessoas que estão sempre dispostas a acreditar e defender qualquer coisa que confirme aquilo que elas já acreditam. E as peripécias teológicas não param por aí. Segunda coisa, não conheço o homem. O anjo aparece para Nossa Senhora, para Maria, e diz: você vai engravidar e vai dar à luz ao Salvador. E Maria pergunta, uma pergunta honesta, né? Uhum. Como isso será se não conheço o homem? O verbo ali, conheço, é o verbo gnosco, né? Ela diz, andra, gnosco. Homem não conheço. Andra, homem, não, gnosco, conheço. O verbo gnosco está no presente do indicativo, ou seja, é um estado de vida. Se você fala assim... Relacionamento. Né? Você fala assim, cara, você quer um brigadeiro, quer um bis? Eu falo, não como doce. O que eu tô dizendo? Que eu não como doce agora e vou comer amanhã? Ou que eu não como doce nunca? Nenhum. Você não come. Que eu não como doce. Quer um bis? Não como doce. Quer um cigarro aí? Não fumo. Vamos pra churrascaria? Não como carne vermelha. Da hora. É um estado de vida. Não conheço o homem. Ela está falando de uma situação permanente. Que demais. Ela não está falando assim, eu não conheço o homem agora, mas amanhã eu vou conhecer. Por quê?
Ela era noiva. Muito bom. Se a dúvida dela era essa, era simplesmente ela falar assim, ok, vou casar com São José, então quer dizer, com São José, né? Vou casar com Zé, e depois, né, a gente vai engravidar, eu vou dar a luz ao filho de Deus. Não, ela fala, não conheço o homem, porque era um estado de virgindade perpétua. Meu Deus do céu. Nessa parte, eu vou admitir que eu concordo com a expressão do rapaz do podcast no final da fala do ex-pastor Eduardo Faria. Meu Deus do céu. Ele diz algo muito importante. Ele fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu devo dizer que eu concordo com ele. Meu Deus do céu. Por outro lado, eu devo admitir que eu tenho uma certa inveja do ex-pastor Eduardo Faria, porque realmente ele fez um alto esforço exegético e hermenêutico para tentar defender uma coisa indefensável. Bem, vamos colocar o texto na tela de Lucas 1:34 e ver o que o texto diz, e depois nós vamos analisar com cuidado cada afirmação que o ex-pastor disse a respeito desse texto. O texto está aí na sua tela, em amarelinho novamente, para que você acompanhe comigo. Diz o seguinte: E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Conheço é o verbo gnosco. Segundo o ex-pastor, a palavra que está sendo utilizada aí para conheço é a palavra gnosco no grego. Conheço é o verbo gnosco. E significaria um estado perpétuo, uma condição e não uma situação passageira e momentânea. Agora, eu gostaria muito de saber da onde ele tirou essa explicação. Porque não existe absolutamente nada, teologicamente falando, em comentários bíblicos ou mesmo no dicionário grego, que fala que simplesmente por utilizar a palavra gnosco, Conheço é o verbo gnosco. seria um estado perpétuo e não uma situação momentânea ou passageira. Não existe isso na teologia. Conheço é o verbo gnosco. O que ela estava dizendo para o anjo é que ela, até aquele momento, não tinha tido nenhum tipo de relação sexual. E eu devo explicar que é justamente por isso que ela utiliza o presente do indicativo, O verbo gnosco está no presente do indicativo. para indicar que até aquele momento ela não tinha tido nenhum tipo de relação sexual. Mas existem alguns outros argumentos que vão na direção oposta, que vão indicar que Maria teve relações sexuais com José após o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, porque existiam formas muito melhores de Maria dizer que estaria separada, guardada, santa e que ela jamais teria relação com o homem. Dentro do próprio grego, nós teríamos expressões muito melhores para Maria dizer para o anjo o seguinte: olha, eu não tenho relações sexuais com ninguém e não terei relações sexuais com ninguém. Realmente não tem como isso acontecer porque eu nunca vou ter relações sexuais com qualquer homem. Existem termos gregos que deixariam isso muito mais claro, mas não foi o que Maria utilizou. Maria estava apenas dizendo para o anjo que até aquele momento ela não teve relações sexuais. E veja, os exemplos que o ex-pastor diz... Quer um bis? Eu falo, não como doce. O que eu tô dizendo? Que eu não como doce agora e vou comer amanhã? Ou que eu não como doce nunca? Nenhum, você não come. Que eu não como doce. Quer um cigarro aí? Não fumo. Vamos pra churrascaria? Não como carne vermelha. Da hora. São tão absurdos como aquela questão anterior. Ele utiliza outros contextos para tentar enfiar dentro de um contexto completamente diferente. Lembre-se do que eu disse. O contexto pode mudar significativamente aquilo que nós dissemos. Então, não dá para enfiar um contexto completamente diferente e querer dizer que é exatamente dessa mesma forma em um contexto que não tem nada a ver com o exemplo citado. Não fumo. Aham, sei. Mas você acha que acabou? Não, não acabou não. Em segundo lugar, existe um outro problema sobre a virgindade perpétua de Maria, e esse é um problema que nós devemos lidar. Se realmente Maria nunca teve relações sexuais com José, implicitamente isso tornaria tanto José como Maria desobedientes à determinação do Senhor para o casamento. Deus havia ordenado como deveria acontecer um casamento. E se isso não aconteceu na vida de José e Maria, eles estavam sendo desobedientes à determinação do Senhor para o casamento. Se José nunca teve relações sexuais com Maria, de fato, eles nunca foram casados. Porque o casamento só se consuma com a relação sexual. E isso desde a primeira ordem de Deus para o casamento, lá em Gênesis. Inclusive, naquele versículo que você está cansado de ouvir toda vez que você participa de um casamento. Lembra? Lá de Gênesis 2:24? E eu coloco ele aí na sua tela. Vamos para o texto. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Agora, você que está me assistindo aí, não se engane. O serão ambos uma só carne tem um alto contexto sexual.
A ordem dada por Deus é que num casamento deveria haver relações sexuais. Os dois deveriam se tornar um, inclusive nessa questão sexual. De fato, biblicamente falando, e eu devo dizer até catolicamente falando, o casamento é consumado através da relação sexual. Assim, se José e Maria nunca tiveram relações sexuais, de fato, eles nunca se casaram. E pior, nós poderíamos estar insinuando que José e Maria tiveram um casamento fake, apenas para encobrir o nascimento milagroso de Jesus. Será que era realmente este o plano de Deus? Criar um casamento fake entre Maria e José para apenas encobrir o nascimento virginal e milagroso de Jesus? Sinceramente, eu acho que não. Mas você acha que acabou? Não, não acabou não. Porque, na verdade, existe ainda uma outra questão que vai contra tudo aquilo que o ex-pastor Eduardo Faria falou a respeito desse verbo conhecer. Conheço, é o verbo gnosco. É uma pá de cal no argumento dele. Porque eu vou utilizar até um outro versículo que ele já havia utilizado, que nós havíamos lido no início desse vídeo. Eu vou colocar ele aí na sua tela para que você acompanhe comigo. Olha aí, diz o seguinte o texto. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Deu para entender que o verbo aí não está no presente do indicativo? Que quando fala de José, o verbo está no passado? Agora ficou um pouco confuso. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Na verdade, ficou muito ruim, hein, professor? Muito ruim. Porque o texto fala claramente que José não a conheceu. O verbo está no passado. Agora eu pergunto, como assim o verbo está no passado? Ele não deveria estar no presente do indicativo? O verbo gnosco está no presente do indicativo, ou seja, é um estado de vida. Para também dizer que José tinha esse estado perpétuo de não conhecer Maria? E como Maria não conheceu José, porque o dela está no presente do indicativo? É um estado de vida. Mas José conheceu Maria, porque o dele está no passado. É um estado de vida. Não faz sentido. Tá vendo que não existe lógica hermenêutica e exegética para aquilo que ele está tentando argumentar? Agora, você tá vendo por que é tão importante nós termos bastante cuidado quando nós vamos defender biblicamente uma doutrina ou um dogma? Porque nós devemos respeitar as boas regras de hermenêutica e de exegese. Porque quando nós não fazemos isso, nós vamos acabar utilizando textos que, na verdade, vai contra aquilo que nós estamos querendo defender, como aconteceu aí com o ex-pastor lá em 1 Coríntios 15, 25, que eu deixei muito claro e evidente que haverá sim uma alteração do antes para o depois da expressão até que. Ou ainda, nós podemos nos contradizer, como eu demonstrei aqui, para o fato de, aparentemente, Maria nunca ter conhecido sexualmente José, mas José ter, possivelmente, conhecido sexualmente Maria. Se a única questão fosse, como o ex-professor disse, o verbo no presente do indicativo. O verbo gnosco está no presente do indicativo, ou seja, é um estado de vida. Então, se você quer defender a virgindade perpétua de Maria, eu já disse em outros vídeos meus, utilize a tradição ou o magistério da igreja para isso. Assim vai ficar bem melhor. Porque se você tentar defender isso pelas escrituras, só vai ficar mais feio para você e ainda vai confirmar aquela pecha tão conhecida de que os católicos não são muito bons em manusear e interpretar as escrituras. Continue lá na tradição, no magistério da igreja, porque assim você não precisa passar vergonha. E agora eu quero finalizar esse vídeo com uma frase muito importante que eu vi esses dias e que serve como uma poderosa apologética a favor da relação sexual entre José e Maria. Se realmente Maria foi perpetuamente virgem, é bem provável que José deva ter sido perpetuamente triste.